Salve Maria Imaculada, aqui quem fala é o missionário Anderson Reis. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo semanal da nossa série Alma Eucarística. Nós estamos aqui no Instituto do Verbo Encarnado e a gente agradece muito pela permissão de usar as suas instalações para fazermos esse vídeo. E como eu tenho dito em vários vídeos que eu tenho feito, eu já fiz aqui 4 retiros de exercícios espirituais e olha, é uma coisa que você não pode deixar de fazer na sua vida. Eles têm aqui em São Paulo, tem também no Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo. Então, entre no site do Verbo Encarnado, a gente vai deixar aqui o link e procure algum lugar para você fazer esses exercícios, porque de fato é uma graça que Santo Inácio de Loyola deixou para a igreja e os padres do Verbo Encarnado o têm aplicado muito bem. Vamos lá, o nosso vídeo hoje é sobre as almas do purgatório e a Santa Missa. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você estivesse na quinta-feira e tivesse certeza que você iria morrer na sexta, qual que seria o seu maior desejo? O que você pediria? Sim, claro, que você quer salvar a sua alma, mas depois da sua morte, os santos pediriam: rezem missas por mim. São Francisco de Sales, grande santo da igreja, sabe o que ele dizia? Eu tenho medo das pessoas que ficam me falando que eu sou muito santo, que eu tenho uma vida espiritual muito elevada, porque depois da minha morte eu não quero coroa de flores, eu quero missas. As coroas de flores não vão servir mais para nada para a minha vida. O que eu vou precisar é de missa. E agora eu fico me perguntando, será que as pessoas ainda lembram dessa questão de sufragiar as almas do purgatório? Será que lembram que ainda existe purgatório? Porque um dia eu estava conversando com um colega que estava estudando na faculdade de teologia para ser um diácono e foi uma chispa terrível, porque ele começou a negar a existência do purgatório. Eu falava para ele, meu cara, você é um protestante ou você é um católico? Eu falei, então quer dizer que tudo que a doutrina da igreja fala não presta mais. As revelações particulares que Dom Bosco teve, que Padre Pio teve e tantos outros santos como Santa Catarina de Gênova não valem mais nada. Pessoal, infelizmente essa doutrina protestante foi se infiltrando na cabeça de muitos católicos e quem sofre com isso? São tantas almas que estão lá no purgatório precisando de orações e de sufrágio. Eu quero usar agora, talvez um dos maiores teólogos do mundo, que é chamado Dr. Angélico Santo Tomás de Aquino. Você sabe o que Santo Tomás de Aquino falava acerca das almas do purgatório? Ele dizia que rezar por uma alma do purgatório é maior caridade do que você ajudar um pobre. Mas por que Santo Tomás tinha esse pensamento? Imagina um pobre que ele está sem dinheiro para comprar comida. Ele pode bater na porta da sua casa e pedir um prato de arroz e feijão. Ele pode entrar dentro de um mercado. Ele pode suplicar uma esmola na rua. Ele pode correr atrás para conseguir o seu alimento para a sua subsistência. E uma alma do purgatório? Sabe de quem que ela depende? Ela depende do seu amor, da sua caridade, da sua oração. E muitas vezes, almas do purgatório estão abandonadas. Por causa daquela palavra de Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Os católicos têm uma dificuldade imensa de estudar e às vezes porque não estuda, fica na ignorância. E as almas do purgatório precisam muito, mas muito mesmo da nossa ajuda. Então eu separei algumas historinhas aqui e a primeira que eu gostaria de contar é do Padre Pio, porque ele está aqui atrás de nós. Um dia, esse grande santo estava rezando e ele teve uma visão de um pai de um religioso saindo do purgatório. E aí o Padre Pio chega para o amigo religioso dele e diz: olha, eu estava celebrando a missa e tive uma visão do seu pai saindo do purgatório. E aí ele disse: mas Padre Pio, o meu pai morreu há 33 anos. E qual foi a resposta do Padre Pio? Meu caro, diante de Deus tudo se paga. Estava 33 anos lá, mas o mais bonito é que por causa de uma santa missa, ele saiu do purgatório e pôde ir ao céu adorar a Deus por toda a eternidade. Uma amiga minha, eu acho muito interessante essa história, apesar de ser um pouco dolorida, ela contraiu câncer e ela sabia que ela ia morrer. Ela falou, eu não vou mais ficar nessa vida durante muito tempo. Sabe o que ela fez? Ela chegou para os 3 filhos dela e disse: eu quero fazer um pedido para vocês. Eu criei vocês a vida inteira, eu sofri bastante, os problemas que ela teve, mas depois da minha morte eu quero algo. E os filhos dela: o que, mamãe? Eu quero que vocês vão todos os dias na missa durante 1 ano para rezar pela minha alma. Por quê? Porque ela tinha estudado sobre o purgatório, ela tinha noção dos sofrimentos que era o purgatório e pediu isso para os filhos dela.
E você? Você tem noção um pouquinho do sofrimento do purgatório? O que passa a uma alma que está lá? Um dos exemplos que eu mais gosto é de um santo chamado Santo Stanislau Chokoska. Ele teve a aparição de uma alma do purgatório e ele pediu: deixe-me cair uma gota do fogo do purgatório. E a alma respondeu: é impossível que um ser humano suporte uma gota sequer do fogo do purgatório. Mas porque você pediu, eu vou permitir que um suor caia na sua mão. Irmãos, foi impressionante. A história narra que Santo Stanislau Chokoska, ele caiu imediatamente no chão, nunca mais levantou. Só que durante um ano ele ficou no hospital com as mais terríveis dores. E aquela dor foi por causa do quê? Do purgatório. Mas por que as pessoas vão para o purgatório? Por causa do pecado. Então a ciência de um pecado aumentou muito na compreensão dele e ele começou a demonstrar às pessoas a viverem uma vida reta. Os mosteiros da região dele foram tudo reavivado em relação à virtude, à vida de penitência, e ele deixou para nós, configurado, que um sofrimento de uma alma do purgatório é uma coisa terrível. Você reza pelo seu parente que morreu? Ou você acha que todo mundo que morre vai diretamente para o céu? Porque é isso que parece, porque nem se prega mais sobre essa questão do purgatório em tantos lugares hoje. Você, quando morrer, você gostaria que alguma alma caridosa aqui na terra rezasse por você? Nosso Senhor diz: o que quereis que as pessoas vos façam, façai vocês também a elas. Este é o grande mandamento. Então nós precisamos entender que quando nós vamos na Santa Missa, nós precisamos pedir pelas almas do purgatório, porque os seus sofrimentos são terríveis. Então eu acho que hoje nós poderíamos pegar esta quinta-feira desse nosso programinha semanal Alma Eucarística e comungar pelas almas do purgatório, rezar um rosário pelas almas do purgatório, fazer uma via sacra pelas almas do purgatório e dar alguma maneira de sufragiá-las deste sofrimento tão terrível, porque eu sei que essas almas que estão lá vão agradecer muito a sua generosidade. Pessoal, para a gente manter este programa, nós estamos fazendo a divulgação de alguns livros que tem o Alma Eucarística. Isso daqui é uma sumidade do Padre Antonino de Castellamare. Tem o Comungai Bem, os Excelências da Santa Missa. Eu tenho um sobre o purgatório, que eu não estou com ele aqui nas minhas mãos, mas que eu vou colocar o link aqui. Nós precisamos muito mesmo da sua ajuda para esse apostolado continuar. Então, se vocês puderem, adquire um conteúdo desse, para que nós possamos toda semana vir com uma história para elevar o seu amor a Jesus no Santíssimo Sacramento. E essa semana o que nós queremos é que com o seu amor ao Santíssimo Sacramento você ajude a sufragiar e tirar as almas do purgatório. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e a semana que vem nós estaremos novamente com mais um Alma Eucarística. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada!